debate. Você sabe que toda quinta-feira a gente encerra o nosso programa com uma discussão sempre coerente com os temas que a gente traz diariamente aqui no Alerta Total. Não estou sozinha para conduzir esse bate-papo junto comigo, Noêmia Gomes ao meu lado. Noêmia, boa tarde, você está preparada? Porque o de hoje é bom, vai. Boa tarde para você que acompanha a gente. Sim, o de hoje promete, viu? Hoje promete bastante pano pra manga. Todo mundo tem uma história relacionada a isso. Todo mundo. Se você mora no planeta Terra, em algum momento isso pode ter acontecido com você. Ou se não aconteceu, pelo menos você já presenciou. E quantas vezes a gente não presencia coisas? Exatamente, a gente tem que disfarçar. Mas hoje nós não vamos disfarçar, não. Hoje nós vamos falar tudo sobre isso. Já vou contextualizar para você que está acompanhando a RFTV, para você que está na audiência. É o seguinte, para começar um desentendimento, a gente sabe que não precisa de muito motivo. Qualquer coisa serve para acender o que a gente chama de barril de pólvora, que é principalmente a convivência entre vizinhos. Problemas com discussão em garagem, briga por vaga, fofoca no corredor, discordância por qualquer motivo, seja a briga entre os filhos de moradores, o cachorro que late o dia todo, barulho fora de hora, som alto o dia todo incomodando, enfim. Motivo não falta para a discussão. E às vezes essa briga ela sai do bate-boca e acaba em agressão. Aqui mesmo no Alerta Total você tem acompanhado que cada vez mais tem sido comum a gente mostrar essas ações de violência entre vizinhos. Na semana passada mesmo, foram pelo menos 2 casos por dia que a gente falou sobre isso. Então, para falar sobre esses conflitos, como evitá-los, a gente conversa agora com um advogado que é especializado em direito do condomínio. Sabe o direito condominial? Para quem ainda não sabia que isso existe essa especialização. É o Dr. Paulo Akiyama que fala com a gente. Doutor, boa tarde. Eu imagino que o senhor tem um montão de história, né, para usar de exemplo, não porque a gente não pode falar sobre os casos específicos, mas dá pano para manga nessas discussões de condomínio. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela participação. Pano para manga e mais alguma coisa, né? E sobra para fazer um vestidinho, né, doutor? Acho que dá para fazer um sobretudo. Doutor, na semana passada a gente falou de 2 casos em específico, mas eu tenho certeza que o nosso telespectador já ouviu falar de muitas histórias. Esses 2 foram confusões ali entre moradores por brigas que a gente considera bobas, né? É uma discussão entre crianças que acaba... A gente mostrou 2 situações com discussão com criança. As brigas ali de menino com menina, um empurrou o outro, aí o pai se doeu e foi resolver com a criança. A gente mostrou caso de criança que chutou bola na casa de um outro morador, quebrou não sei o que, aí o pai foi reclamar e aí virou a maior confusão, e briga de vizinha por uso da área comum. Dá pra gente falar qual que é o que mais acontece? Tem algo específico ou não? De fato, tudo é motivo para discussão. Na verdade, o que eu entendo é que a sociedade, ela deixou de ter aquele respeito entre as pessoas. Então, tudo é motivo para uma discussão, tudo é motivo para uma agressão, tudo é motivo para você soltar palavras de baixo calão, tudo é motivo para ofender o outro. Tá? O limite das pessoas mudaram. As pessoas estão sem limites hoje. E cada dia mais nós temos condomínios edilícios. Cada dia mais, principalmente em São Paulo, estão se levantando edifícios e mais edifícios. Tá? E as pessoas têm que entender que elas têm que viver civilizadamente dentro de um condomínio. O direito dela termina quando começa o direito do outro. O respeito às pessoas é muito importante. Brigas de criança, isso sempre existe, sempre vai existir, sempre existiu. Tá? A criança está ali, ela briga, daqui 5 minutos eles estão brincando novamente, os pais estão se batendo. Tá? Então, não dá para levar em consideração uma briga de criança. Tá? Apesar das crianças hoje, os pais estarem estabelecendo um limite
muito diferente do que era da nossa época, tá? As crianças estão sem limites, tá? Mas, mesmo assim, ainda é briga de criança e não deixa de ser criança. A impressão que dá, né, doutora e Noêmia, é que não é um problema de regras sendo infringidas, mas assim, o comportamento mesmo das pessoas, parece que ninguém quer saber de obedecer lei, de obedecer, porque existe uma lei, todo condomínio não tem ali as regras, né? As regras, né? E tem a convenção, né, doutora? E nessa convenção existem ali as regras da comunidade, né? Porque viver em condomínio, seja ele um edifício ou vertical casa, ou horizontal de casa, porque também a gente aqui na nossa região tem muito condomínio de casa, né? E seja em condomínio vertical ou condomínio horizontal, viver em condomínio é ter uma vida em comum, né? Embora você não esteja vivendo na mesma casa que a pessoa, você acaba partilhando dos mesmos espaços, né? E às vezes eu escuto, eu moro em prédio, às vezes eu escuto algum vizinho falar, por que a pessoa não sabe viver em condomínio? E eu já até vi que existem cursos para as pessoas. Eu me lembro até uma vez que quando o governo estadual lançou algumas casas do CDHU, foi feito aqui em Campinas um curso para saber como viver em condomínio. Mas foi a única vez que eu vi isso, eu até admirei, falei, nossa, mas precisa de um como viver em condomínio, né? E na verdade... Não, né? É você saber viver normal, né? Não precisa de você fazer um curso para viver em condomínio, né, doutor? Exatamente. A gente lembra da época dos nossos avós, tá? Que, enfim, as casas eram todas, quase praticamente na calçada, todo mundo colocava a cadeira na calçada, ficava conversando. Isso é conviver também em condomínio. Isso é você compartilhar a sua convivência, tá? Infelizmente, as pessoas não estão conseguindo compartilhar a convivência delas. A Convenção do Condomínio, ela rege regras gerais do condomínio. Daí, depois, você tem o regulamento interno, tá? Que é onde vai estabelecer regras mais específicas, como uso de piscina, uso de academia, uso de, sei lá, brinquedoteca e assim sucessivamente, tá? Essas regras existem por quê? Para preservar o patrimônio, para preservar, tá, o respeito entre as pessoas, para preservar todo o direito de cidadão. Tá? Então, da mesma forma que nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código Civil, temos o Código Penal, tá, que regem, são leis que regem como o seu comportamento deve ser, tá? A convenção e o regulamento interno do condomínio, ele vai reger o quê? Uma convivência sadia, uma convivência em respeito. Então, por exemplo, olha, a academia você pode usar até às 20 horas. Então, não queira descer às 21, e o zelador, o porteiro não vai abrir a academia. É o regulamento. Daí, o que acontece? O morador vai lá e começa a brigar com o porteiro, começa a brigar com o zelador, como se ele tivesse o direito de infringir esse regulamento. E aquele cidadão que está ali, o zelador ou o próprio porteiro, ele está cumprindo ordens. Ele é empregado do condomínio, empregado de todos, não é só de um único condômino. Tá? Então, aquele condômino que está brigando com aquele funcionário, qual a razão disso? Por que vai fazer isso? Gente, é um regulamento, segue o regulamento. Mas as pessoas parecem que hoje não conseguem, em hipótese alguma, respeitar a legislação. É igual o caso do rapaz do Porsche, que está famoso, e não respeitou a legislação do trânsito. E o que aconteceu? Qual foi a ocasião? Faleceu o outro motorista, está toda essa confusão toda. O condomínio é a mesma coisa. Se você infringir com o regulamento, vai dar problema lá na frente. Vai acontecer alguma coisa. Não pode frequentar piscina, tá? Pessoas que não sejam moradores. Sim. Daí, de repente, você briga, coloca um não morador lá dentro. O cara tem um mal súbito e morre na piscina. E aí? Quem é responsável? Já aconteceu vários casos desse. Quem é o responsável? Daí quem vai para cima do síndico? Porque o síndico tem responsabilidade civil e criminal.
Aliás, né, o síndico, qual o papel do síndico nesses casos de brigas, doutor? Ele pode entrar como um conciliador nesses casos de desentendimento? Varia de pessoa para pessoa, porque cada síndico vai ter uma personalidade. Tem aquele que tem a personalidade mais conciliadora, que vai tentar conversar, né, tentar colocar os panos quentes. Tem aquele outro que já aciona a justiça. Mas, assim, na real, qual é o papel? O senhor disse que o síndico tem aí a responsabilidade civil e criminal, né? Qual que é a responsabilidade dele nesse caso? Até onde ele pode ir para tentar resolver alguma divergência que possa existir entre os moradores? Ok, a posição do síndico, na verdade, é o que ele tem que fazer? Ele tem que gerir o condomínio. Tá? Ele é o gestor do condomínio. Como gestor do condomínio, ele não pode ser pavio curto, vamos dizer assim. Tá? Ele tem uma comunidade que ele tem que gerir, como se fosse o prefeito de uma cidade. Tá? Aconteceu uma divergência, uma desinteligência entre condôminos, qual é a melhor coisa? Ele vai lá, conversa com um, vai lá, conversa com outro, explica a situação. Olha, se continuar dessa forma, vou ser obrigado a adotar medidas, tem o regulamento, tem a convenção e tem a lei. Tá? Eu vou ter que cumprir a lei. Eu não posso evitar, tá, ou contornar essa situação porque eu sou responsável. Eu vou ser cobrado pelos demais condôminos. Tá? E aí o que acontece? Conversou, não deu resultado, tá? Ele aplica a sanção prevista no regulamento ou na convenção. Qual é a sanção prevista no regulamento ou na convenção? Uma notificação por escrito, tá? Na reincidência, uma segunda notificação por escrito. Outra reincidência, ele pode aplicar uma multa. Tá? Aí, quando ele aplica essa multa, o que acontece? O condômino tem direito ao contraditório, como todo cidadão brasileiro, direito constitucional. Daí o condômino se dirige a uma assembleia, tá, e vai fazer sua defesa. Agora, quando esse comportamento antissocial, tá, transpassa do limite ou do suportável, tá, a própria lei prevê, o Código Civil prevê no artigo 1337. Tá? Em Assembleia Geral, o síndico pode levar o caso, fazer uma convocação da Assembleia. Tá? Na convocação, ele tem que colocar qual é o tópico que ele vai tratar. Olha, o condômino, o comportamento antissocial do condômino tal, assim, assim, assado. E esse condômino tem a oportunidade nessa Assembleia de se defender, apresentar seu contraditório. E a Assembleia, ela vai julgar o quê? Se aplica ou não o que está previsto no 1337, que é uma penalidade de até 5 vezes o valor do condomínio. Tá? E se essa atitude antissocial for além do que se entende razoável para essa aplicação, pode-se chegar, tá, pelo parágrafo único, até 10 vezes o valor do condomínio, a multa aplicada. Cabe expulsão desse morador, no caso de morador, né? Porque se ele for um inquilino, também, né? Muito mais, né? E o próprio 1337, ele prevê o quê? Ele prevê a exclusão. Você pode pedir a exclusão. O condomínio pode entrar em juízo para pedir a exclusão do condômino. Tá? Mas entenda bem, tudo isso é um procedimento que tem que seguir um rito todo especial, em razão do quê? De se cumprir a lei, se cumprir passo a passo, porque senão lá na frente, a hora que for ajuizar a ação, vai perder a ação, o condomínio perde a ação. Daí vai ser pior a emenda que o soneto, porque daí o condomínio vai chegar lá dentro e vai, tá vendo? Eu ganhei, eu estava certo, viu o que vocês fizeram? Daí começa aquela discussão novamente. Daí fica insuportável, né? É um processo longo, né, doutor? Independente, né? Muito longo. Uma multa, a multa que é tanto, às vezes, tanto, e recurso e tudo mais, é um processo longo. E o clima entre moradores e síndico não vai amenizar. Por mais que um lado ganhe, outro perca no final. Se sou eu, já mudo logo, que eu não quero nem ficar às vezes compensa ir embora mesmo, né? Agora, doutor, isso aí no caso, né, de que não vai às vias de fato, né? Como a gente tem visto, e o senhor deve acompanhar bastante essas novelas, que daí as vizinhas se pegam, a gente mostrou a semana passada. Arrancando o cabelo uma da outra. Arranhão, assim, que daí já parte para agressão física. Quando parte para agressão física, daí é polícia, né?
Sim, aí o síndico não pode ser omisso. Tá? O síndico, ou se o síndico não estiver presente, o próprio zelador, se comunicar ao síndico, pegar a orientação, chamar a polícia. Tem que chamar uma viatura policial, fazer o boletim de ocorrência, o atendimento pelo policial militar, tá? E dar prosseguimento nisso. Por quê? Porque o síndico não pode ser omisso. Da mesma forma que violência doméstica. O síndico não pode ser omisso, o condomínio não pode ser omisso caso tenha o conhecimento de violência doméstica no condomínio. Isso é lei. Entendeu? Então não pode haver essa omissão. O síndico não pode omitir, ele tem que seguir, ele tem que correr, ele tem que tomar as atitudes imediatas para prevenir um dano maior. Porque de uma agressão, de um arranhão, de um puxão de cabelo, tá? O que pode acontecer? Vem o marido de uma, o marido da outra, um está armado, dá o tiro no outro, e daí começou a complicação. Como nós já tivemos casos aí no passado, que ventilou na própria imprensa, tá? Que o condomínio entrou no elevador, o síndico estava lá, ele pegou, esfaqueou o síndico e matou. Tá? Teve outro caso também que foi na imprensa, que o morador veio e nocauteou o síndico, né, que o síndico estava lá fazendo um reparo, ele deu um nocaute no síndico que teve... É meio inacreditável, né, que o ser humano chega a esse ponto de, não, eu vou aqui, ó, vou nocautear, vou matar, para resolver um problema de condomínio. Não, mas é um problema bobo, um problema de relacionamento, um problema de desinteligência, que nós chamamos isso. É uma total desinteligência. Foram momentos de desinteligência, tá? Que vêm e que depois vão sendo alimentados pelo ódio, sei lá, eu não consigo entender isso no ser humano, esse tipo de alimentação que pode chegar a vias de fato muito, mas muito drásticas. Por pouca coisa, né, doutor? Agora, eu até estava falando para Ana Cecília, né, que eu me lembro que uma vez o CDHU lançou umas casas e daí o governo do estado fez um curso para que as pessoas pudessem saber viver em condomínio. Na época achei tão assim absurdo, né? Nossa, precisa fazer um curso, né? Mas, de repente, seria essa sei lá, uma direção para a gente aprender, porque muitas vezes as pessoas não estão acostumadas mesmo, né, a viver. Daí vai para um lugar que é um espaço menor, a pessoa não tem muito aquele já traquejo não segue regra social, em casa, mora com mãe e pai, não sabe conviver com pessoas diferentes. E faz uma festa às 11 horas da noite, coloca 50 pessoas no apartamento de 30 metros, 40 metros quadrados, e ainda reclama se o vizinho de baixo que trabalha falar que está muito barulho, né? E assim, são várias as possibilidades dentro de um condomínio acontecer. Disso num vertical, né? No horizontal também tem os seus problemas, porque o vizinho da frente pode gostar de ouvir música com som alto, porque de onde ele veio ele fazia isso, daí coloca lá o sertanejo, ou o funk, ou a música, o rock dele, e daí ninguém é obrigado a ouvir a mesma música que você, né? Que é o mesmo problema que a gente tem enfrentado no verão nas praias em Santos, né? No litoral paulista, que cada um quer colocar a sua caixinha de som ali e fica aquela guerra para ver... E você não escuta ninguém, né? Ninguém consegue ouvir o som de ninguém ali. Aliás, existe uma lei que regulamenta, né, a quantidade de decibéis permitidos em termos de barulho. Se eu não me engano, são 85 decibéis. Aquilo que superar esses 85 decibéis, você pode denunciar. Certo. E daí tem essa questão da denúncia, né, Ana Cecília, que acaba que é importante, sim, né? A gente sim. tem que fazer esse papel. Mas assim, até depois também aqui, estabelecendo aqui com o doutor, se eu moro ali e eu tô vendo uma situação complicada, não é comigo, mas vendo. Eu tô vendo que aquilo lá não tá muito certo, eu posso reclamar, em que pese que eu vou conquistar a antipatia da Ana Cecília, minha vizinha. Às vezes as duas pessoas envolvidas, né? Você tá só olhando, mas você fez a denúncia. Eu seria a fofoqueira? Seria a terceira? Não, em geral, os condomínios possuem um livro de reclamação. E o síndico tem por obrigação checar esse livro de reclamação. Basta você registrar ali, olha, aconteceu isso na minha presença, tá? E o síndico vai ter que apurar. É a obrigação dele.
Todo mundo quer ser candidato a síndico, por quê? Para não pagar condomínio. Eu não vou ter aí a isenção do meu condomínio. Mas todo mundo que se candidata a síndico tem que entender as responsabilidades dele. O síndico tem que se indispor mesmo. As obrigações dele. Sim. Ele não está lá à toa. Ele responde por uma comunidade. Ele é responsável por essa comunidade. Sim. E ele tem uma responsabilidade civil e criminal pelos atos praticados por ele. Ô, doutor, agora a gente está falando na vida em condomínio, né? Mas isso também se estende para a vida no normal, ali na rua. Fora de casa. Quem mora em casas ali também é a mesma coisa, porque às vezes o vizinho... Já aconteceu, a gente também já noticiou, porque o rapaz chegou com o som alto, o outro vizinho se incomodou, saiu com uma faca, foi lá e deu uma facada no rapaz, por causa do som alto, por causa da falta de diálogo. Mesmo não sendo dentro de um condomínio. Então, eu acho que também tem que ter um senso, né, de todo mundo, de que assim, eu tenho que respeitar, como o senhor disse, os meus direitos, a minha liberdade acaba quando começa o do outro, né? E é tudo isso, doutor, que tem acontecido no mundo, resgatando lá o começo da nossa conversa, é exatamente isso. Cada um hoje está pensando muito só no seu próprio umbigo, né? Pensando só em si. A gente tem criado uma comunidade muito egoísta, na verdade, né? A gente fala que, nossa, a gente evoluiu, a gente tem tecnologia, hoje as coisas são mais fáceis, hoje as coisas são assim, a gente tem mais acesso. Só que as pessoas regrediram nesse processo, né? A gente não tem aquela questão da empatia entre as pessoas. Eu gosto do meu próximo porque ele está próximo de mim. Daqui a pouquinho já não é mais, né? A gente não tem mais criado esses vínculos. Talvez a tecnologia tenha afastado um pouco, porque o virtual cresceu bastante e isso também distanciou. Esse fim de semana eu estava conversando com uma pessoa que a pessoa falava que estava criando um curso sobre pedagogia afetiva, porque as pessoas estão perdendo o afeto. De repente, isso está envolvido. São várias questões que a gente fica se fazendo. Imagina o senhor, como um especialista nessa área de condomínio, também deve se fazer, né, doutor? Porque as coisas aí são cabulosas, né? Não, você não imagina. Deixa eu te falar. O ser humano, pelo menos... Eu acredito que nos últimos 7 anos ou 10 anos por aí, ele tem se tornado mais individualista, ele tem se tornado mais egoísta, ele tem se tornado desrespeitoso ao próximo. Nós não vamos muito longe. Você está com o seu carro na garagem, você está tentando sair, tá? É uma rua que tem um pouco de movimento, tá? Tem um semáforo fechado adiante, tá? O cara, em vez de ele deixar uma brecha para você entrar, não, ele faz questão de botar o carro bem na frente do seu. Ele não vai andar. A gente teve uma travadinha aí. Travou um pouquinho. Mas até para a gente ser justa, Noemi, a gente gosta de contar, né, a história real aqui no Alerta. A gente falou então desse caso de ataques, de agressões. Recentemente conversei com um casal de conhecidos que está mudando, eles compraram apartamento. Eles montaram o apartamento do jeito que eles queriam, só que agora os 2 filhos estão naquela idade que começou a incomodar os vizinhos, 3, 4 aninhos. E aí eles receberam uma ligação de uma vizinha de baixo perguntando se eles tinham cachorro. Então, assim, até eles se surpreenderam. E aí eles tomaram a decisão, então, de sair de lá. Estão querendo vender justamente para conseguir deixar as crianças serem crianças. Então, eles não estão nem assim tão ligados no incômodo que isso está causando em volta. Mas eles tiveram esse bom senso de, já que despertou, né? Uma vizinha incomodou, deve ter outros. Vamos sair até para as crianças poderem brincar. Porque criança brinca, né? Não tem nada de errado. Acho que o doutor voltou. Doutor, mas tem essas histórias ainda... Falta bom senso, mas... Falta bom senso. Mas essa que o senhor colocou aí da garagem, nossa, essa é... Todo mundo já passou por isso. Na rua, no prédio, no condomínio. Eu passo muito por isso. Porque eu moro numa rua de muito movimento e ela geralmente, ela congestiona e às vezes eu tô assim... No bico da minha garagem eu não consigo entrar porque tem uma pessoa que parou ali e daí o trânsito vai ficando, dá vontade de deixar o carro e subir e deixar o carro ali, né? Porque às vezes a gente fica se falando, deixa eu ir a pé. Então, entenda bem, um gesto tão simples como esse
as pessoas não respeitam, imagina a convivência numa comunidade, que nem criança ser criança. Cortou de novo. Caiu, a conexão tá pingando, né? Toda hora tá instável. Mas é exatamente isso. As pessoas não têm esse gesto de gentileza, de não pode passar. São 30 segundos, nem isso, né? Que você perde por deixar alguém passar na sua frente. Não existe mais essa consideração com o outro, seja vizinho, seja alguém que está passando. Imagina para quem vive numa rua movimentada todo dia. Você tem horário, né, Noema, para entrar na TV, não tem? Sim, tem horário. Mas às vezes acontece, né? E tudo bem. E todo mundo tem horário, é isso que é. Mas eu acho que falta isso hoje, Ana. Falta muito essa questão. A gente passou por uma pandemia e eu me lembro que no auge da pandemia a gente dizia assim: essa pandemia vai fazer as pessoas serem melhores. E durante a pandemia a gente até sentiu o coração quentinho porque a gente estava ali dentro de casa, né? Mas não, a pandemia parece que piorou, porque as pessoas elas se isolaram mais, né? E o doutor falava aí sobre essa questão de ser individualista, de pensar só em si. E daí, né, doutor? Uma solidão virou egoísmo, né? Um egoísmo universal que a gente vê por aí, né? Eu acho que é isso. É uma né? boa definição. A pandemia, na minha opinião, ela colaborou com isso. Porque as pessoas ficaram com medo de conviver. Tá? Mas é como eu falei, vai uns 10 anos para cá, se você analisar o comportamento das pessoas vem sendo cada vez pior, que nem essa conhecida que mora lá, que tem criança, que criança vai ser. Gente, tudo tem seu horário, entendeu? Criança não vai ficar brincando até meia-noite. Exato. A criança vai brincar um pouquinho durante o dia, dependendo da idade, depois ele vai dormir à tardezinha, ou vai para a escola, não vai ficar o dia inteiro em casa. Gente, pouca coisa, o que? Uma hora e meia que essas crianças vão estar brincando, o que vai atrapalhar? Isso é verdade. Intolerância, né? Mas eu acho que o nosso tempo já está... A gente até estourou aqui, viu, doutor? Tinha um tempo aqui, nós somos longe, mas o papo é bom. Todo mundo tem uma história de briga de vizinho, todo mundo conhece alguém que mora em condomínio, que mora em prédio e que já se desentendeu com alguém, por isso que a gente quis abordar, né, Noemi? Sim. E a gente agradece, né, o doutor aí. A conexão está instável, mas a gente agradece, né, doutor Paulo Akiyama, ele que é advogado especialista em direito condominial, então ouve de tudo sobre discussão de morador, de síndico, e se bobear, logo a gente fala de novo com o doutor, né? Noemi, obrigada por mais um Alerta em Debate, tá cada dia mais animado isso daqui, viu? Tá despertando, né? Tá despertando, mas foi muito bom esse bate-papo, Ana. A vida real, né? É a vida real, mas, gente, por mais pessoas tolerantes nesse mundo, por favor. Estamos precisando. Né? Estamos precisando. Obrigada, Noemi. Até semana que vem. Você que acompanha o Alerta Total, fica agora com 7 minutos de paz. Uma ótima tarde pra você. O Alerta volta amanhã às 11.